Antes de começar, eu estava aqui a ensaiar uma entrada. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Galagalo, o lançamento do segundo livro. Mas acho que este padrão já não funciona. E pronto, vamos assim pelo mais leve e pelo mais informal possível, porque na verdade esse é o espírito que vai conduzir esta conversa, na qual estaremos a falar da segunda edição dos Olhos Deslumbrados, que é uma compilação que surge neste contexto do Festival Gala Gala e que continua aquilo que é o legado do nosso patrono, Fernando Leite Couto, que é justamente promover o surgimento de jovens autores, de novos escritores e abrir uma janela para que se possa sonhar, para que se possa acreditar na possibilidade de escrever, publicar livros e contribuir para o mundo desta forma. Eu acredito que, de uma ou de outra forma, as pessoas que escrevem, as pessoas que fazem arte, têm sempre a expectativa, a ilusão, ou não, de que poderão mudar o mundo. E nesta segunda edição, que temos como monitores a tradutora e editora Sandra Tamelo, o escritor, tradutor, jornalista e outras coisas mais, Marcelo Panguana, para além do editor da Fundação Fernando Leite Couto, o Celso Muyanga. Desafiamos jovens escritores a pensarem sobre mercados. E a proposta era que fosse mercado na perspectiva que cada um pudesse interpretar, ou vamos lá, ao critério do autor. Então, eu ia começar esta conversa tentando perceber do Celso mercados. Por que mercados? Já no ano passado estivemos a falar de patrimónios. Por que mercados agora? Bem, muito obrigado, Lionel, e muito obrigado. Saúdo aqui aos colegas do painel, a Sandra e ao Marcelo, que é um prazer imenso estar convosco aqui nesta sessão dos Olhos Deslumbrados. Mercado, eu acho que está inspirado pela tenda dos milagres, que há muito dinheiro por ali a ser tratado, se calhar, por aí. Foi a pensar num mundo que está em permanente contacto conosco e é um universo que conspira para o nosso meio social. Grande parte, né, da franja social moçambicana dedica-se ao mercado informal e é dali, por via daquele sacrifício que muitas mães e pais fazem no dia a dia para sustentarem as suas famílias. Então, foi a pensar neste horizonte, também inspirado porque neste ano o Mercado Central da Baixa faz 120 anos. Foi inaugurado em 1901. Foi a partir daí e depois fomos pensando nesta possibilidade para que cada um olhasse para o seu mercado, onde quer que estivesse, em qualquer canto do país. E há de ser este mercado central que também vislumbravam os monitores quando receberam a proposta de orientar aos candidatos, que neste caso este ano tivemos 34 candidatos e depois soube o Celso Segredome. Estou aqui a contar a tua fofoca. O Celso Segredome, que tivemos 34 candidatos, dos quais acabamos ficando com 14, quando a previsão eram 12, o que isso por si só já mostra mais ou menos o desafio que foi fazer a seleção destes textos. Então, que mercado a Sandra Tamel estava a pensar quando soube que a proposta seria mercado para este ano? Olha, obrigado pela excelente apresentação e introdução. Obrigado pelo convite. É um prazer estar a participar desta iniciativa que busca trazer aquilo que é o legado de Fernando Couto, uma pessoa que conheci pessoalmente e que foi quem me editou pela primeira vez. Portanto, faz todo sentido vocês estarem a continuar e darem a mão a quem está a começar no caminho das letras. E assim, o mercado para mim é muito vasto. Tive pena que nenhum dos 34 candidatos tivesse explorado um mercado fora daquilo que é o mercado informal. Todos pensaram no Dumbaneng, todos pensaram no mercado
da Baixa, mas eu acho que o mercado no século XXI vai mais além. Eu queria que eles tivessem, foi uma das coisas que partilhei com eles nas oficinas, que tivessem explorado a ficção especulativa. Nós temos agora uma cena literária muito pujante aqui em África, que está a explorar esse género, e penso que nós perdemos quando o escritor moçambicano não tenta explorar alguma coisa fora assim da casca. Eles foram muito literalmente naquilo que era o pedido, aquilo que foi o vosso convite para submissões, e não pensaram fora da casca. Eu gostaria de ver mais presença de tecnologias, por exemplo, que alguém tivesse explorado o mercado financeiro, que alguém tivesse explorado o mercado de tecnologias, porque assim estamos a ver que de um filme conseguimos ter hoje um ecrã tátil. Então, por que nós não fazemos uma ficção que fale sobre essas coisas também? Não é só questão da mamana que apanha o My Love porque vai goevar, ou nós conhecemos essas narrativas. Então eu fui assim um bocadinho dura com eles, a dizer, olha, vocês deviam ter ido mais além. Eu gostei de ver a evolução que aconteceu depois das sessões que tivemos. Interagimos virtualmente, que é uma pena, que eu acho que o processo de escrita e de edição desta escrita tem de ser presencial, mas dadas as circunstâncias não havia o que fazer. Mas estou muito feliz com o grupo, e fiquei muito feliz por vocês terem acomodado o pedido de não termos 12, mas 14, porque achei que havia ali 2 nomes que mereciam ser incluídos neste grupo, e fiquei muito feliz com o resultado que pude vislumbrar agora, e que espero que os leitores gostem no fim. Bom, nesta frustração da Sandra de não termos ido para Abu Dhabi e mercados desta dimensão, mais forte, olhava também como é que era o olhar do escritor Marcelo Panguana em relação, ou qual era a expectativa que tinha em relação à ideia de explorar mercados por parte de jovens escritores. Bem, eu concordo com uma certa frustração, da Sandra em relação à não exploração de certos tipos de mercados. Mas, no meu ponto de vista, penso que houve a exploração dos mercados que, sob o ponto de vista antropológico, interessavam. Houve uma exploração daquilo que são os mercados que funcionam do outro lado de cá. Entendes? Os Zimpeto, mercados de Sofala, de Manica, entendes? O universo, digamos, de certa maneira, cultural, que se pode encontrar nesses mercados. Houve essa exploração. Eu acho que isso é importante que aconteça, porque muitas vezes, quando falamos da moçambicanidade, nós estamos a reivindicar esses lugares, esses ritos, esses costumes que a gente apanha nesses mercados. E nesse aspecto eu fiquei profundamente encantado, não é? Fiquei encantado porque redescobri-me ao descobrir aquilo que as pessoas que eu monitorei refletiram nos seus textos. Eu estou a pensar, costumamos conversar às vezes sobre isto com o Celso a gozar. Há uma frase que é já um lugar comum na discussão sobre literatura, que Fernando Pessoa ganhou o segundo lugar de um concurso literário e ninguém se lembra do nome do primeiro. E então, quando eu soube que foram 34 candidaturas, das quais era preciso escolher 12, que depois terminaram 14, eu fiquei a pensar como é que é este exercício de selecionar textos. Porque, bom, a criação é espírito. Eu queria perceber, então, como é que foi esse processo, quais foram as chaves que foram usadas para que fossem uns e não outros. Opa, a nossa pasta de chaves ainda está em dia. Eu penso que, por
pusemos ali a girar, sobretudo por causa do potencial que o texto tem, que o texto é mal, e para onde o texto está a apontar, não é? Então, eu particularmente fui olhando para isto e fui dando pontos a uns e a mais, comparativamente com os outros, a pensar nisso. E no potencial, na capacidade de manobra que esse autor me pode dar de futuro. Claro que isso não é possível ver num texto de 5 páginas, não sei o quê, mas há ali qualquer coisa que nos chama, que nos diz que este texto funciona, este autor, se calhar, a 3 pancadas pode melhorar este texto. E há outros que não têm por onde se pegar, aí esses ficam de fora. Depois há ali uma zona intermédia de alguns que têm potencial, mas ficaram aquém, ficaram na vontade, no desejo. E esses, infelizmente, não transitam para o outro lado dos finalistas. É um exercício que roça um pouco a este trabalho, vamos lá, de feiticeiro, mas que no fim traz alguma justiça, penso. Marcelo já tem anos de estrada como escritor, tem mais de 20 livros publicados e vai para lá disso, na verdade. Eu queria também, e um dia iniciou este processo de escrita. Não sei se nessa altura terá participado de alguns olhos deslumbrados, mas eu queria perceber para si também o que é que nós podemos dizer aos concorrentes que não conseguiram passar. Eu queria perceber como é que foi o processo da escolha dos textos e também o que é que nós podemos dizer a quem não conseguiu. Sempre que tenho a possibilidade de falar ou discutir sobre literatura com muita gente, com as pessoas, recordo-me sempre de uma frase que foi dita pelo meu confrade, o Ngulano Bacacossa, já vão mais de 20 anos. Ele dizia que para ser-se um escritor é preciso primeiro ler. Só é possível escreveres bem quando tens referências, entendes? É possível porque nessa altura, quando tens referências, já sabes dominar as técnicas do diálogo, já sabes, digamos, conter ou fazer explodir, digamos, uma narrativa, entendes? Já sabes fazer a estrutura do discurso que vais ter do romance, já sabes brincar com o título do próprio livro que vais dar, porque muitas vezes são os títulos que nos encaminham para o discurso. Então, o que eu notei quando comecei a ler os textos dos candidatos a escritores foi exatamente a falta dessas ferramentas que a gente descobre com a leitura. O potencial existe lá, mas como muito bem disse o Celso, não basta a vontade de ser escritor para se ser. É preciso que tu tenhas essa loucura, esse dom, em primeiro lugar, é preciso ter esse dom, em primeiro lugar, mesmo muito antes de começares a ler, é preciso ter esse dom que a gente descobre quando a gente lê um texto. Eu tenho, digamos, aquilo que o Leite Vasconcelos me ensinou, já vão alguns anos, faço as leituras de diagonal. Eu consigo, na primeira página, ler as primeiras 2 páginas, as 3 páginas centrais e as últimas páginas, consigo-me perceber o potencial do escritor. E vou fazendo, digamos, como que chama? A depuração, é assim que se diz, dos potenciais candidatos, ou não, através, digamos, dessa minha forma discutível, se diga, de ler. Então, o que eu descobri é que, de facto, nós temos bons escritores. No meu grupo de 4, 2 são, definitivamente, serão, se continuarem a trabalhar, bons escritores.
não como eu, não é? Serão melhor que eu, muito mais que eu, e acredito que o que nós temos que fazer agora digamos, dar continuidade a esse apoio que nós temos que dar a esses nossos alunos, e não ficarmos apenas por estes textos melhorados, se diga de passagem, e continuarmos. Eu acho que a publicação do livro vai ser, no meu ponto de vista, um bom pontapé, um encorajamento muito grande, um estímulo para os candidatos. A Sandra Tamel, na qualidade de editora, imagino que tenha caixas de livros que aparecem à sua porta diariamente. A garagem já deve estar lotada. Está. Sabemos nós que a editora ainda está na minha garagem, sim. Então, mas ao mesmo tempo, esta possibilidade ou esta circunstância de estar a receber propostas regularmente cria-lhe já vamos lá dizer, um certo conhecimento, uma certa experiência em relação a este processo de produzir um livro. É certo que neste momento estávamos a trabalhar com textos menores e era um texto por autor, mas eu gostava de perceber como é que foi o processo, porque a versão que nós vamos publicar dos textos é uma versão melhorada, que foi trabalhada pelos monitores com o acompanhamento. Então, eu queria perceber como é que foi o processo do texto recebido ao texto que temos hoje. Ok. Antes de mais, eu gostaria de congratular a todos os 34 participantes, porque requer coragem. Eu acho que é um ato de coragem submeter um texto para editores. Temos o Celso com mais de 20 anos de carreira, eu sou ainda bebê. A minha formação é arquitetura e faço tradução, portanto tenho experiência de editoria há 2 anos e tem sido uma curva de aprendizagem enorme. E o meu critério principal é o eu gostar, vou confessar. E a seleção dos textos foi também com base naquilo que são as crenças da Sandra Tamel. Sandra Tamel é feminista, portanto, logo à partida dei mais pontos a todas as mulheres que tinham submetido textos, dei mais atenção a esses textos e quis trabalhar com mais mulheres no meu grupo, porque eu acho que é importante na sociedade em geral, mas também na cena literária, como já tinha falado. Infelizmente, nós vemos muito poucas publicações de autoria de mulheres, quer seja infanto-juvenil, não ficção, romance, etc. E outra coisa, o conto é o meu formato literário preferido. E então fiquei muito feliz de estar a trabalhar com contistas. E foi isso, aquela primeira leitura, diagonal também, para fazer a seleção dos 12 finalistas e depois a seleção dos 5, 6, agora estou na dúvida de com quantos estive a trabalhar por causa da assiduidade. E fomos vendo, através de várias perguntas, porque já tenho aquilo que é um bocadinho do calo editorial, então eu exijo um determinado padrão das pessoas que eu viria publicar, e foi assim que eu tratei este grupo de jovens, como pessoas que eventualmente seriam publicados pela 3009, além de serem publicados pela Fundação Leite Couto. E então, durante as oficinas, nós fomos pegando em todas estas ferramentas que o Marcelo bem mencionou. Frisei a questão da leitura, que eu fiquei muito triste ao saber que muitos destes escritores leem menos de um livro por semana. Eu tenho o meu monitor, que eu participo em várias oficinas de escrita criativa para poder traduzir literatura. Eu acho extremamente importante, como tradutora literária, também ter esta questão, eu não digo talento, neste caso requer muito trabalho, muita investigação, muita leitura. E então o meu monitor, ele lê 56 livros por mês. É sobre-humano. E quando eu estou a lidar com gente que lê menos de um livro por semana, eu fico assim um bocadinho e dei na cabeça deles a dizer, vocês têm de melhorar aquilo que são as vossas estatísticas de leitura, e isso vai se refletir automaticamente nos textos que vocês produzem. Vocês têm de trabalhar também naquilo que é a produção literária, porque eu acho que o exercício de escrita tem de ser diário. Não pode ser uma coisa
quando nós pensamos fazer disto uma carreira, porque eu acho que chegou o momento daqui em Moçambique haver escritores de carreira, haver escritores que vivem de escrever. E então, para isso é importante que a qualidade de produção literária justifique isso. Então começa nessa cadeia de valor, porque eu vejo a editoria, sim, tem um aspecto fortemente social no caso da minha editora, mas que é extremamente importante haver esta percepção de que um escritor sentou-se, dedicou tempo, dedicou estudo, e esse tempo pode ser de anos, que tem de ser compensado de alguma forma. Então, a qualidade literária, o grau de atratividade, desde o título que essa obra tem, desde as primeiras 2 páginas, como o Marcelo disse, e aqueles leitores que espreitam o fim, eu nunca faço isso, não gosto de spoilers, tem de cativar este leitor que se vai sentir responsável e vai comprar o livro, vai pagar pelo livro. Então, o editor, o escritor, o tradutor, no caso, também, existe esta cadeia de valor. Então, eu acho que é importante, desde a oficina literária, as pessoas terem noção disso, de que isto é sério. Não levarem isto como uma coisa, um passatempo. A literatura é séria e temos de fazer dela uma profissão como outra qualquer. E para as feministas, não só para a sociedade em geral, este ano há um dado que me parece interessante partilhar. Comparativamente ao ano passado, tivemos um número maior de mulheres, estamos a falar neste momento de 45% dos concorrentes e dos finalistas, no caso, foram mulheres. Ficamos na expectativa de no próximo ano completarmos os 5 ou superarmos. E pronto, e para nós é animador, porque há esta consciência clara de que não há género na literatura. Era suposto que a esta altura do campeonato já não estivéssemos a discutir que há mais mulheres, há mais homens. Entretanto, pronto, é um processo que ainda temos que conseguir resolver, são algumas questões que ainda ficaram assim por esclarecer. Em 20 anos de carreira, eu imagino que o Celso tenha visto escritores já nascerem, prodígios a morrerem no processo, e escritores que ficaram na promessa e nunca conseguiram evoluir, e outros que começaram sem prometer tanto e, não obstante, conseguiram dar assim um pique alto. E neste caso estamos a trabalhar com jovens escritores, se eu não estiver equivocado, sem livro publicado. Como é que é este exercício de trabalhar com jovens escritores? E também eu escrevo e estou nessa expectativa de um dia publicar o livro. E sempre que eu posso mostrar o texto a alguém, é uma expectativa muito grande, é uma coisa que me consome, quase que perco o sono se ainda não consigo ter a resposta em relação ao que é, o que foi o texto. Então eu queria perceber como é que foi esse trabalho e como é trabalhar com jovens escritores que estão nesta circunstância. Bem, é sempre gratificante, porque nós ainda temos um campo por explorar, um campo vastíssimo à nossa frente por explorar, porque temos nesta oficina, se não estou em erro, penso que 50%, aliás, 80% dos 14 finalistas não têm 30 anos. Então, e temos 6 ou 7 com 20 anos e uma com 19. Então, temos uma margem de progressão muito grande. E depois, eles são jovens, eu acho que ainda bem que têm menos de 30 anos, mas falta-lhes alguma força, e espero que eles, ao lerem os textos e que, ao acompanhar este nosso programa, possam pensar e dedicarem-se, né, cada um deles na sua oficina, a tomarem isto a sério, mesmo como a Sandra disse, porque é daqui onde tudo começa. É por aqui onde tudo começa, e temos ali um grupo, no grupo, bons valores, se calhar acima de metade. Então, é gratificante nesse sentido, em que eles estão ansiosos. Houve um do meu grupo, eu e a Sandra trabalhamos com grupos de 5,
e o Marcelo com 4 e completamos os 14. Então, eu tive um dos meus que transformou-se completamente. Negou o primeiro texto que tinha valor, que nós achamos que tinha valor, e fez um outro, igualmente valioso. Então, é disso que nós esperamos, desse espírito, desta ousadia juvenil, desta energia juvenil, desta capacidade de sonhar e de mover o mundo. E eu acho que se todos entrarem nesta energia que vi em alguns, podemos ter aqui jovens de valor a breve e médio prazo, valores afirmados, e sobretudo mulheres. Na minha cábula, embora tenham tentado atrapalhar no princípio, quando começaram a falar, quando falamos dos mercados e que o sentido que os textos foram tomando foi sempre mercado informal, mas na minha cábula tinha uma pergunta que vai à volta disto, que é em que medida é conhecimento de todos que Moçambique é maioritariamente um país informal. Ainda estamos a construir uma possibilidade de nos formalizarmos no nosso comércio e muitas outras coisas que ainda precisam de se melhorar. E quando nós encontramos esta tendência porque não era esta a proposta não era necessariamente trabalhar sobre mercados informais. Sim. Era mercado ao critério. Sim. Entretanto, quando nós temos uma situação em que quase a 100% temos o mercado informal, estamos aqui a dizer mais ou menos que o nosso imaginário anda capturado com isto, né? Eu queria assim que comentássemos à volta dessa questão. A Sandra pode recuperar a pergunta anterior, aliás, a resposta que já tinha dado antes. Sim, que eu ia insistir nisso, que de fato eu penso que nós não podemos nos prender às nossas circunstâncias, e eu acho que o exercício de escrita, ou de leitura para começar, eu vejo a leitura como uma janela aberta para o mundo. E o que é que isto significa? Escapar completamente das minhas circunstâncias. E então, se nós somos um país informal, entre aspas, e tudo o que nós produzimos é enraizado nisso, tipo, onde está o crescimento? Eu gostava de ver mais ousadia, principalmente, eu não sabia que eram tão jovens, fiquei surpresa, agradavelmente surpresa, quando Celso partilhou essa informação. E então eu gostaria de ter visto mais ousadia nestes jovens, porque alguns deles escrevem como um escritor ou uma pessoa com um olhar para a sociedade mais maduro. Isso pode ter a ver com circunstâncias pessoais, pode ter a ver com vivências. Acho que um dos títulos na coletânea é mesmo vivências, nossas vivências. E então é isto, não nos podemos prender, podemos dar asas à imaginação quando se escreve, e eu acho que assim custa papel, caneta e tempo. Então, por que não sonhar grande, imaginar outros mercados, outros mercados no seu formato, na sua realidade, no seu contexto, e as histórias tiveram sempre com espaço real, nenhum se aventurou num espaço fictício, portanto os mercados têm nomes, têm um local, nós conseguimos até saber em que banca é que a história se desenrolou, mas é assim, eu penso que isto foi o princípio, talvez seja uma questão de pensarem, sendo a casa, que a fundação que fez a chamada de submissões, podiam estar a pensar que vocês não quisessem algo assim arrojado, não sei, inerentemente por algum motivo. E acho que da próxima vez podemos, na chamada, dizer, olha, sejam criativos, não tenham... E eu queria ver mais este olhar deslumbrado, que ficou assim um bocadinho... Eu não fiquei muito deslumbrada, mas fiquei contente de ver o progresso realizado, e aquilo que o Celso disse, houve quem reescreveu completamente a narrativa, e eu acho que isso é importante. E deixando uma palavra para futuros participantes, valorizem o tempo. Vocês tiveram a oportunidade de estar com Marcelo Panguana, com Celso Muyanga, tirem o máximo partido disso, pelo amor de Deus.
Mel. Prontos. Sim. Eu concordo plenamente. Faço muitas vezes, quando não tenho argumentos, eu costumo dizer assim: faço minhas palavras dele. Neste caso, eu faço minhas palavras da Sandra. Digamos, a capacidade do voo, a expectativa dela que não foi satisfeita. Mas, ao mesmo tempo, eu queria dizer que nunca devemos nos esquecer que estamos perante testes de pessoas que estão a começar. E nós não podemos ser exigentes. Eu dizia, numa conversa que tive com a Sandra e com o Celso de outra vez, que eu preferia trabalhar como membro do júri do concurso literário com pessoas, com escritores já com nome, não é? Onde eu pudesse, digamos, ter a capacidade, ou ter a liberdade de dizer aquilo que eu penso do texto. Mas neste caso é um bocadinho complicado. Trabalhas com pessoas que estão a começar. Mas, ao mesmo tempo, tens exigências sobre os começantes, não sei se existe isso, que tu terias num teste de um escritor maior. Geralmente nós transportamos a nossa maturidade de leitura para testes de pessoas que começam. E aí começa a nossa frustração. Aí começa a minha frustração, a frustração da Sandra e do Celso, possivelmente. Mas o mais importante neste trabalho que nós acabamos de fazer é que o que nos interessava mais, para além de uns terem conseguido entrar, digamos, no contexto do título, o mais importante é a capacidade que esses nossos alunos tiveram de escrever e de nós podermos acompanhar o seu voo. Isso é que nos interessava, ver as suas potencialidades, as suas fragilidades, as suas hesitações, não é? A falta da dose de loucura, que é extremamente importante num texto narrativo. Se não cais, digamos, num lugar comum. A literatura, o que difere a literatura do jornalismo e das outras formas de escrita, é exatamente a capacidade de tu voares, entendes? De ser louco. Como Eduardo White, por exemplo, Sebastião Alba, e, de certa maneira, como o Miyakoto, nesse linguajar dele. É uma loucura. Como louco ao fim da tarde. Como louco ao fim da tarde. Então, isso é que nos interessava mais, não é? Olhos deslumbrados, o falar do mercado, foi um pretexto, no meu ponto de vista, que a Fundação Fernando Couto conseguiu arranjar, digamos, para servir de mote, não é? De uma rampa de lançamento de escritores. Que eles voassem. Seria muito interessante, como dizia a Sandra, que se tivesse explorado outras formas de mercado. Seria extremamente interessante, porque, como ela disse muito bem, nós temos em Moçambique muitos mercados. Mas, com os candidatos que nós temos, nós não poderíamos, de maneira nenhuma, não podemos exigir que eles tivessem a capacidade e a profundidade para poder fazer análise desses mercados. Não podíamos, seria. Mas a ideia da Sandra é extremamente salutar. Eu penso que se pode explorar nas outras ocasiões. A Fundação, neste contexto do Festival Gala Gala, tem também uma atividade que é uma peça de teatro, Chovem Amores, na Rua do Matador, que é uma peça de teatro baseada... É a adaptação de um conto do Miyakoto e José Eduardo Agualusa. E enquanto acompanhava o processo, a certa distância, da produção da peça e por aí vai, acabou-me caindo às mãos Stanislavski e a ideia de gestão da energia. Ele explica assim que o processo de encontrares o personagem
é uma procura, é uma busca que tu fazes contigo próprio, e depois quando encontras esse personagem, quando encontras, tu tens que trabalhar com ele de modo a garantir que aquela energia que tu criaste à volta não se escape. E eu imagino que o processo de ser escritor, porque tem o talento, tem o trabalho, mas esta dose de loucura é uma energia que, enquanto escritor, enquanto criativo, nós temos que ir mantendo ao longo do processo, se quisermos, por exemplo, construir uma carreira, como dizia aqui a Sandra Tamel. Eu queria, fico assim curioso em perceber, e para esclarecer, abrindo um parênteses, Como um Louco ao Fim da Tarde é um título de um livro do Marcelo Panguano. Mas pronto, eu queria perceber como é fazer, ou como é que se faz a gestão dessa energia, como é que se faz a gestão dessa dose de loucura necessária para que não se perca no tempo e no processo. Celso, como editora, não sei como é que tu costumas trabalhar com os teus escritores no sentido de garantir isso. O Marcelo, como é que consegue permanecer como escritor e a continuar a surpreender-nos? Porque, por exemplo, temos esse título que eu acho louco, Como Louco ao Fim da Tarde. O Vagabundo da Pátria, eu acho que é uma coisa assim também interessante. Então, como é que faz a gestão dessa loucura, dessa energia, para permanecer o escritor, para permanecer o talento? O Marcelo, não é? Não, é livre, é livre. As energias vêm e conseguem se controlar em função digamos, da profissionalização que se tenha, não é? Da forma como nós nos embrenhamos mais ou menos profundamente na nossa área, neste caso na literatura. A literatura é como uma outra profissão qualquer. Exige disciplina, exige um controle, não é? E exige maturidade. É exatamente essa maturidade que nos permite nós controlarmos as nossas explosões, nós nos mantermos vivos, tanto como escritores, cientes dos nossos objetivos, não é? Dizia o Saramago que ele escrevia 10 páginas por dia. Não lhe interessava digamos, o texto puro, limpo, não lhe interessava. O que lhe interessava era o exercício permanente de escrita. E nesse exercício permanente de escrita de 10 páginas diárias é que nascia a maturidade, é que nascia a capacidade de conter esses impulsos literários. E é que nascia a profissionalização. É tudo uma questão de nós querermos ser. No fundo, a literatura, a arte de escrita, de bem escrever, vem exatamente da capacidade de nós acreditarmos em nós, da capacidade de nós acreditarmos nas nossas ambições, na capacidade de nós trabalharmos todos os dias. E acredito que a perfeição vem daí. Dizia-me Miyakoto, há anos atrás, o seguinte: Marcelo, tens que ter sempre um livro na gaveta. Sempre. Não interessa que tenhas um livro recentemente publicado, tens de ter sempre um livro na gaveta. O que significa que, para ter um livro na gaveta, é preciso ter uma prática constante de escrita. Entendes? O exercício de escrita. O exercício de contenção, o exercício de maturidade. É isso que eu posso te responder. Bom, a mesma pergunta é válida para os editores, que de certa forma também têm que orientar aos potenciais escritores, aos escritores que já estão publicados, para manter esta energia, para agarrar este espírito e não permitir. Porque, pronto, no nosso cotidiano, no dia, senão todos éramos escritores, né? A vida absorve-nos de tal forma que, às vezes, este lado pode nos escapar. Como é
ou qual seria a sugestão que um editor daria a um escritor ou a um jovem escritor para não perder o nirvana? Ok, vamos lá ver. Não tenho uma receita mágica, mas pode ser o que disse o Marcelo, e concordo 200%, que a pessoa, é a prática regular, escrita recorrente, 1, 2 vezes ao dia, e esta menina ao lado, que é a leitura, que deve estar ali, a acompanhar isso, a pessoa estar antenada, estar sintonizada, não é, com o que os outros autores dentro e fora produzem, para poder também ter um termo de comparação e poder pensar para si próprio que pode ser uma voz diferente, que pode trazer uma novidade e que pode também atrair atenção com o seu texto. Então, a leitura, a prática regular, quase que recorrente, de escrita, de anotações, e eu penso que por aí os autores. No caso desta oficina em particular, estivemos à distância, contingências pandémicas, trocávamos mensagens por e-mail, SMS, até telefonemas, né, para alguns, e eles respondiam com regularidade. Havia 2, 3, eu tinha um grupo de 5, no mesmo dia, ao passar de 1 hora, 2 horas, respondiam a um exercício, o que apresentavam dúvidas. Então, eu penso que é por aí, é por essa cumplicidade do editor com o seu artista, uma cumplicidade profissional, no sentido de estarmos todos a pensar no mesmo, que é trabalhar. Uma questão que eu acho, só para continuar a pergunta, Sandra, uma questão que eu sinto assim à volta da nossa conversa é que é preciso um exercício permanente de leitura. A questão que eu ia assim também pedir, que depois isto é válido para os três, que em função deste livro em particular, em função do conteúdo que nós temos aqui, que referências de leituras poderiam sugerir? Olha, eu vou mais além. Eu acho que o escritor, para conter ou para entrar nesta loucura controlada, e eu digo controlada porque, como tradutora e editora, eu acho que vivo uma loucura por empréstimo, uma loucura em segunda mão. E então eu tenho as metodologias para entrar naquele mood, perdoem-me o estrangeirismo, e eu acho que é importante um escritor estar também ciente não só da palavra escrita, mas também da música, do teatro, da pintura. Estas são influências que podem, influências ou inspirações que podem alimentar esta loucura. Eu, por exemplo, não consigo escrever ou traduzir sem música, ou sem ouvir uma voz constantemente, mas a música é a minha preferida e nunca é a mesma música. E então eu acho que é importante haver este olhar não só para aquilo que é o livro, uma leitura não só do que está a ser publicado em ficção ou no género que esta pessoa quer singrar, mas estar com os olhos abertos a tudo, passar por um edifício e a arquitetura daquele edifício lhe contar um conto e esse conto passar para a página e eventualmente ser publicado. E então eu tentei motivar este talvez deslumbrar do olhar até. Agora que falavas, eu estava a pensar que até porque o próprio deslumbramento prepara-se, né? A capacidade de deslumbrar. Então é necessário que eles tenham consciência disso. Tem de ser um ato consciente para que haja esta contenção que tu falaste, de que a energia não se perca. Então temos de entrar numa espécie de transe, numa espécie de, sei lá, de deslumbramento mesmo. E eu acho que isso é fundamental para o processo criativo, para que não seja uma escrita comum. Tipo, eu não posso comparar o que eu escrevo ao que o Marcelo escreve, e eu nunca partilharei os meus textos originais, ok? Fiz uma vez e arrependo-me. Mas tem de haver este exercício constante de pensar que
a literatura ela é universal na forma como ela interage com as outras disciplinas e tem de haver uma escolha muito consciente por parte deste escritor de todos os elementos que ele traz para a narrativa. Eu pedi que eles que não criassem personagens do ar. Cada personagem tinha de enriquecer de alguma forma aquela narrativa e levá-la numa determinada direção. Os diálogos também que fossem usados com um propósito certo. E então eu acho que eles detestam neste momento, mas eu acho que valeu a pena para o resultado. Ok. Enquanto falavas de peças de teatro, música, eu fiquei assim a pensar, bom, eu se tivesse que sugerir uma peça de teatro seria Jovem Amores. A adaptação da Maria Clotilde e o Vítor Gonçalves. Então eu ia pedir-te que sugerisses um álbum, 1, 2, 3, se quisesses, uma peça de teatro, 2, 3, se quisesses, e livros, autores. Não me faças isso porque assim, eu organizo um evento anualmente e nós fazemos exatamente isso, nós adaptamos os textos porque a leitura ela não é natural para muita gente e então a forma de cativar mais leitores, a meu ver, é através da transposição deste livro numa peça teatral. E eu fui mais longe, não é uma peça teatral comum, ela é muda, porque eu trabalho com várias línguas e a única forma de conseguir eliminar todas as barreiras linguísticas é esta comunicação ser através do gesto, da expressão corporal. E então as peças teatrais que eu ia sugerir aqui, infelizmente não estão em cartaz, mas houve uma que vocês fizeram cá, que foi a Kissi Fofaná, que foi inspirado na banda desenhada da Margarita Boé, traduzida do francês para português, e foi essa adaptação que nós fizemos para o Teatro Mudo, e vocês passaram aqui, ficou espetacular. Em termos de música, eu adoro a Selma Wamus Mati. Esse álbum fez-me traduzir com um ritmo, uma vibração, que até os autores, quando dizem tu fizeste isto com a minha obra, eu disse fiz, porque a Selma estava lá. A Lena Baúl, Nômade, também é divina. E depois tem outros que não vou referir, porque elas são fortes. Okay. Bom, continuando nesta senda de sugestões, eu ia pedir também ao Marcelo. Eu estou a imaginar assim, o Marcelo. Eu sempre me perguntei que música o Marcelo escuta, e quero aproveitar esta oportunidade para descobrir o que é que o Marcelo ouve quando está a escrever. Eu fico a imaginar um rock bem pesado, um metal, ou um panza, qualquer coisa assim. Eu sou conservador. Eu gosto de coisas antigas e bem feitas. Eu gosto de escutar, por exemplo, músicas do Batista Panguana. Gosto de escutar o Arnoldo Chur, o João Cabasso, o André Cabasso. Gosto de escutar os Ibiza. Gosto de escutar a minha esposa. Ela é professora de piano, toca música clássica. Ela gosta muito de música clássica. Gosto muito, por exemplo, de ouvir as 7 variações de Beethoven, tocadas por ela. Então eu escrevo, ela toca piano e eu a escrever na mesma sala. E de vez em quando um beijo. Uau! Vamos botar uma câmera lá na tua casa. Então gosto muito disso. Mas não apenas a música, eu gosto também de ler os outros. Eu gosto, por exemplo, de ler a Erundina Joshua, porque ela tem um potencial que faz-me acreditar que se o mundo literário estivesse nas mãos das mulheres, ou por outra, se o mundo literário moçambicano, se a realidade literária moçambicana estivesse entregue nas mãos das mulheres, eu acho que seria bem entregue. A Erundina, digamos, faz-me ter essa esperança de que a literatura moçambicana, precisamente a poesia, está bem encaminhada. Aliás, eu tenho a ousadia de afirmar que Moçambique é, neste momento, ao nível dos Palopes, o país que produz a melhor poesia.
e provavelmente até melhor ficção. Apenas nós temos um grande handicap de não termos a grande capacidade de exportar aquilo que nós fazemos. Gosto também de ler o Oliver Taruma. O Oliver Taruma é um caso à parte. Penso que nos próximos tempos Oliver Taruma será um nome incontornável a nível da poesia dos 5. E também gosto muito de ler e reler muitas vezes o Suman Kassam, que penso ser o maior prosador moçambicano que nós temos, apesar da sua grande capacidade de não se expor, apesar da sua grande capacidade de escrever muito pouco, mas aquilo que ele escreve tem um valor literário, um valor antropológico, um valor do trabalho de ourives, um valor de literário muito profundo, um valor de rebuscar, e quem for ler a Carta de Mbonga vai descobrir isso, a forma como ele vai pescar aqueles elementos do campo, entende? O passarinho que passa por cima, deixa as fezes que caem em cima de um homem, aquelas coisas que nós vivemos no campo, esses elementos com os seus próprios nomes, ele vai, o Njingaritana vai pescar isto. É excepcional. Eu acho, dizia-me o Francisco Noah, que é um caso à parte, e a grande capacidade de ele fugir a esse enorme potencial que ele tem, Suman Kassam, a grande capacidade que ele tem de fugir, de acordo com o Francisco Noah, devia ser objeto de estudo. Quando a maior parte de nós, maus escritores, andamos à procura de um lugar no palco, o Suman Kassam, com este grande potencial, foge aos holofotes. Então, é exatamente essa música que ele me traz, porque a música só não são as tonalidades sonoras de uma guitarra, de um piano, também tu apanhas a música nas tonalidades frásicas que podes apanhar através da leitura de qualquer livro. Ok, obrigado. Já a caminharmos para o fim desta sessão de conversa, Celso, eu ia pedir-te as tuas sugestões e que te despedisses já. Opa, já tudo foi dito. Em termos de sugestões de autores, eu sugiro a todos que leiam João Paulo Borges Coelho, obviamente Mia Couto, e que leiam Pedro Pereira Lopes, que leiam Leo Cote, que leiam já agora o Lucílio Manjate, né? o Sangaro Cap. O Marcelo já disse outros nomes, então já estou com a lista um pouco assim puxada, que leiam também o Bento Balói, por enquanto. E teatro? Teatro, eu gosto muito da Lucrécia Paco, e ainda bem que ela passou por aqui. Qualquer peça que tenha a Lucrécia dentro, acho que é fabulosa. Ok. E em nome da casa, gostaríamos de agradecer por este momento. Entretanto, bom, eu estou aqui assim a tentar cortar porque os meus colegas estão a olhar para mim com uma cara de... Poucos amigos. Então, mas antes desse agradecimento, em nome da Fundação, em nome do Festival Gala Gala, que é esta iniciativa dos coletivos, dos centros culturais, que tem justamente a expectativa de poder criar uma espécie de um think tank para que nós, enquanto instituições que trabalhamos em conjunto, possamos unir forças para suprir os vazios e as limitações do nosso cotidiano, como qualquer área profissional também a tem. Queria agradecer a Sandra, ao Marcelo, por terem acedido ao convite para participar desta segunda edição dos Olhos Deslumbrados, os olhos deslumbrados. E
queria pedir-vos as últimas palavras, e um conselho, uma sugestão, ou nem por isso, o que vos apetecer. Olha, eu só vou dizer o seguinte, na qualidade de uma editora independente iniciante, é assim, comprem livros. Nós precisamos disso. Essa é a melhor forma de apoiar a editoria, é a melhor forma de promover a escrita a todos os níveis. Então, se não houver livros em vossa casa, nós deixamos de existir. Uma palavra. Marcelo, uma palavra. Talvez recordar o Luís Carlos Patriqui, quando dizia que uma das grandes frustrações dele era o fato de contestar que nós, os escritores moçambicanos, nós não nos limos. Mas, por outro lado, falamos muito da moçambicandade literária. Ele dizia que essa moçambicandade literária nunca se pode apanhar quando nós não nos lemos uns aos outros. Que os nossos escritos têm que se cruzar. As nossas leituras têm que se cruzar para que haja um ímã. Esse ímã é que vai fortalecer, é que vai criar a literatura moçambicana. Por isso, eu faço um apelo a todos nós, escritores moçambicanos, que nos leamos. É assim que se diz, leamos, não é? Que nos leamos. Eu digo a todos que o livro é a melhor máscara. Por isso, comprem um livro. Compre o livro.